Não? Ninguém? Ninguém, gente. Quer fazer prece? De novo? Toda semana sou eu. Só fez uma. Não, semana passada. Quer fazer, Sheila? Senhor Jesus, todos os mestres, agradeço esse momento, esse encontro, essa vibração especial que todos nós vivemos aqui, nesse planeta maravilhoso, onde a gente veio para crescer, para aprender, para que a gente possa estar cada vez mais se iluminando, com toda a humildade de ver tantas coisas que ainda precisamos nos superar. E é um presente estarmos juntas aqui nesse momento, para que a gente possa continuar a nossa evolução, descobrindo dentro de nós maravilhas e descobrindo dentro de nós possibilidades para avançar. Passo a passo, passo a passo. Que Deus ilumine a todos nós e que Deus dê a nós mais consciência para absorvermos cada ensinamento no nosso dia a dia e aqui no encontro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja. Obrigada, Sheila. Então vamos lá. Eu acho que hoje a gente consegue terminar, né, a nossa apostila de Umbanda. E aí eu falei na semana passada, né, quem quisesse fazer algum pedido, alguma dúvida, né, que tenha ficado, que a gente poderia falar hoje. E aí a Midori está assistindo a gravação, porque ela não consegue assistir ao vivo, e ela me pediu para falar um pouquinho de Oxumaré, que eu não tinha falado ainda. Então eu vou começar hoje falando dele, né, dessa energia, e aí depois a gente fala um pouquinho dos ciganos e dos orientais, e aí a gente abre para discussão, né, para quem quiser contribuir, tá bom? Então vamos lá. Bom, então o Oxumaré, ele é Oxumaré, né, cada um chama de um jeito, ele é um orixá que, na verdade, ele é uma entidade, não é um orixá grande, né, mas é considerado, que rege a sexualidade. E o campo preferencial de atuação dele é o campo da renovação dos seres, né? Em todos os aspectos, na integralidade do ser, né? Quando a gente fala de sexualidade, não necessariamente só a sexualidade no caso do sexo, né? Da junção carnal, da conjunção carnal, mas no sentido mesmo da energia, dessa energia de alegria, dessa energia de renovação, de sobrevivência. Ele atua muito nessa questão da Kundalini, tá? Então, ele junto com o Oxum, eles formam uma linha de amor e de concepção. O Oxumaré, ele está sempre na vibração ali, principalmente de Iemanjá. É uma renovação, ele trabalha a renovação contínua, né, em todos os aspectos de vida do ser. Então, essa energia de Oxumaré, tem algumas pessoas que confundem, né, quando a gente fala assim, essa questão da rege a sexualidade. Aí, alguns centros, eles dizem assim, 6 meses a pessoa vibra no masculino, 6 meses vibra no feminino, não é nada disso. Ele trabalha as dualidades, as duas polaridades, né, uma entidade que trabalha com esses dois polos, né, mas não necessariamente na questão de gênero, não tem nada a ver com isso, né? Então, tem pessoas, eu inclusive já vi casos de pessoas de médios que dizem incorporar o Xumaré e aí justificam, por exemplo, uma homossexualidade por conta disso. Isso não tem nada a ver, não tem nenhuma relação. É uma energia de dualidade dessas duas polaridades, né? No sentido de como a gente fala, Deus Pai e Mãe, né? A gente une essas duas energias num ser, e é a mesma coisa.
Então, o Oxumaré, ele trabalha essa renovação contínua, né? Ele vai fazendo com que a gente se renove em todos os sentidos da nossa vida. Sempre que a gente precisa de renovação, de equilíbrio, de reiniciar algum projeto, reiniciar alguma área da nossa vida, recomeçar, a gente pode contar com a energia de Oxumaré. Ele irradia as 7 cores. Então, ele vibra nas 7 cores do arco-íris, né? Nos 7 raios, vamos dizer assim. Ele trabalha dentro das 7 linhas, ele transita entre as 7 linhas, né, vibracionais. Então, acaba que ele pega o atributo, né, de cada linha, irradiando esses elementos e ajudando a gente em todas essas áreas. Por isso que ele é uma entidade, essa entidade ela é capaz de auxiliar em várias áreas da vida, porque ele transita, né, por todas as linhas vibracionais, as 7 linhas vibracionais. Então, um dos campos preferenciais de atuação de Oxumaré... Peraí que tem alguém perguntando. Gi, tem uma amiga minha querendo assistir hoje. Pode? Pode. Ela só vai pegar o finalzinho, né? Mas não tem problema, não. Vamos lá. Um dos campos preferenciais dele de atuação é o campo religioso, né? Por quê? Porque essa entidade ela se interessa em ajudar na evolução. Não necessariamente na religião, doutrina, né? Mas ele tenta conduzir as pessoas para buscarem uma religiosidade, às vezes até uma doutrina, que faça com que a pessoa se adapte e comece um processo de evolução. Então, ele conduz as pessoas para essa questão espiritual, ele conduz as pessoas para essa questão assim de, às vezes a gente esmorece, desanima com relação à nossa fé, a gente acaba desanimando, né? Peraí, só um minutinho. É que eu fico vendo, às vezes, o pessoal falando, aí me tira a concentração. E aí, acaba que ele vai conduzindo nessa questão da espiritualidade, ajudando a gente a retomar o caminho, né? Então, ele atua, né, ajudando nessa evolução, através seja de religiões, seja de doutrinas, né? E acaba atuando nessa polaridade do amor, da concepção, né, junto com o Oxum. Então, ele faz o equilíbrio, né? Ele fica de um lado dessa balança, vamos dizer assim, junto com o Oxum, atuando aí nessas questões. Ele atua de forma mais intensa na vida emocional, né? Atuando ali no nosso campo emocional, no nosso corpo emocional. E aí, ele faz com que a gente, às vezes, quando a gente está muito esmorecendo, muito desanimado, por exemplo, com a questão religiosa, com a fé, a gente começa a não acreditar mais, né? Que na fé, na esperança, não acreditar mais que Deus existe. Quando a gente começa a não crer mais, né? Que exista algo maior, que transcende o nosso ser, para que a gente possa se agarrar, para ter um fio de esperança, né? Então, o Oxumaré atua nessa questão aí, atua no nosso campo emocional, para ajudar e direcionando a gente de novo para um caminho que vai fazer com que a gente evolua, né? Então, é como se ele trouxesse a gente de volta para o caminho, aumentasse a nossa fé, né? Coloca questões, muitas vezes, na nossa vida para que a gente possa redirecionar essa questão aí da nossa evolução. Então, ele atua preferencialmente através do nosso emocional, ajudando na diluição das energias densas que paralisam o nosso ser. Então, quando a gente tem questões emocionais, traumas, fobias, medos, ou questões que a gente passou, que feriram muito o nosso emocional mesmo, até falando psicologicamente, né, vamos dizer assim, a gente pode pedir a ajuda de Oxumaré, que ele vai ajudar nessa limpeza, né? Nesse abrandamento. Ele vai ajudar a diluir essas energias densas para que a gente seja capaz de amar de novo, de perdoar, né? Que a gente consiga viver mais em paz. Então, ele é um orixá cósmico, né? Que atua na vida dos seres para absorver, diluir e corrigir os desequilíbrios no campo do amor, né? E, ao mesmo tempo, ele irradia energias de renovação. Então, ele ajuda nessa transformação e nessa renovação. Então, os principais fatores, né, dele são a diluição e a renovação. Então, ele se movimenta como se fosse uma onda dupla, né? É como se ele emitisse aí, através dessas duas serpentes que tem ali na imagem que ele segura, né? Como se duas ondas acontecessem ali. Uma onda dilui essas negatividades, né, dos seres, vai limpando como se fosse uma serpente mesmo, né? Algumas pessoas, inclusive, veem essa serpente, alguns médiuns veem essa serpente fazendo essa limpeza,
né? E simultaneamente, essa outra serpente, essa outra onda vai renovando. Então é como se fosse uma limpeza e ao mesmo tempo uma renovação que vai suprindo a gente. Espera aí que alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Preciso dele. Todos nós. Todos nós. Vamos pedir para o Oxumaré. Então ele está ligado à Kundalini, né? Que não é uma energia necessariamente sexual, mas uma energia de alegria, de satisfação, prazer de viver, né? Que também engloba a sexualidade, lógico, mas vai muito além disso, né? Então, quando a gente está tristinho, desanimado, mais deprimido, que a gente possa meditar, fazer orações e pedir a energia de Oxumaré. Vamos lá. Então, na obra de Rubens Saraceni, né, tem um livro dele que diz, né, que Oxumaré é renovação contínua. Então, ele atua nos 7 sentidos da vida. Então, ele atua no sentido da fé, porque ele renova a nossa fé e a religiosidade dos seres. Aqui eu até substituiria por espiritualidade dos seres, né? Peraí. No sentido do amor e da concepção, renovando o amor e a sexualidade. No sentido do conhecimento, renovando os conceitos, teorias e fundamentos. No sentido da justiça, renovando os juízos, né, os nossos padrões de valores, as nossas capacidades de avaliar, as nossas avaliações, a forma como a gente pondera, né? No sentido da lei, renovando as ordenações que acontecem de tempos em tempos. No sentido da evolução, renovando as doutrinas que aperfeiçoam o saber e aceleram a evolução dos seres, no sentido da geração, com a renovação da criatividade ou como o próprio reencarne, né? No sentido de ajustar essa nova vida para que a gente tenha uma nova oportunidade. O Oxumaré, ele trabalha, quando a gente tem a vibração dele, né? Como pai e mãe, vamos dizer assim, não falando em vibração original, como a gente já viu, mas como protetor, como um guia protetor, né? Geralmente, como é que a gente percebe que a energia de Oxumaré em nós está em desequilíbrio? Quando a gente começa a perceber desequilíbrios em algumas áreas da vida, em especial na questão emocional. Relacionamentos com dificuldade, né? Então, qual é a dica para equilibrar isso? Como o Oxumaré trabalha com as polaridades, né? Então, se você é um filho de Oxumaré, você precisa, quando você tem, por exemplo, muita abundância, né? Você recebe dinheiro, né? Você precisa ter algum lugar para guardar dinheiro, você precisa economizar, você precisa ter uma reserva. Por quê? Nessa dualidade, em algum período da sua vida, você vai ter um período de abundância e um período onde as coisas ficam mais difíceis. Né? Então, quando você tem essa reserva, esse período mais difícil é suprido. Então, o Oxumaré, ele vem ensinar o equilíbrio das coisas, né? Da gente não só doar para o outro, mas também aceitar receber, né? Para a gente não ficar só na posição, né, de quem recebe, daqui a pouco começa a vibrar na escassez, porque você tá sempre na falta, ou você só doa o tempo inteiro, e aí você acha que não tem nada a receber, você daqui a pouco está numa energia de escassez. Então, o Oxumaré, ele vem para equilibrar, para trazer o equilíbrio. Então, como é que a gente consegue analisar se falta a energia dele dentro do nosso campo, né? Se a gente está em desequilíbrio em alguma área da nossa vida. E aí a gente começa a observar e a gente percebe que precisa da energia dele para ajustar, porque ele ajuda aí nesses padrões de equilíbrio, né? Tá tranquilo até aí, Oxumaré? Posso passar? Porque agora a gente vai entrar aqui na história dos ciganos. Beleza? Alguém quer falar? Beleza, adorei seu Oxumaré. Isso aí, ele é muito bom. Vamos lá. Então, vamos começar a falar um pouquinho dos ciganos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, vamos lá. Então, o povo cigano, né, eles têm as suas cerimônias próprias, né? Eles não são um povo que surgiram na Umbanda, né? Eles têm os rituais deles, eles surgiram muito antes disso, e esses rituais coletivos foram adaptados à Umbanda. Então, a Umbanda aproveita a energia dos ciganos, vamos dizer assim, aproveita no melhor sentido da palavra, né? Tem a oportunidade de receber essas entidades para ajudar no trabalho da Umbanda, né? Em alguns centros de Umbanda.
só que geralmente eles se adaptam, eles se encaixam, né? Porque os ciganos não são tradicionalmente seres a que atuam na Umbanda. Eles se adaptam para servir também na Umbanda, mas servem em todas as linhas, né? A gente sabe disso. Então, os ciganos remontam ao passado multimilenar e os fundamentos e ritos deles estão ligados ao próprio povo, né? Ao próprio povo cigano. Então, as sessões dos ciganos na Umbanda são muito concorridas e muito apreciadas, né? As pessoas gostam muito de se consultar, porque de participar de uma gira com os ciganos, porque eles trazem alegria, eles tratam as pessoas com carinho, acabam orientando e direcionando muito, né? Então, eles trazem uma amorosidade, um acolhimento junto com sabedoria, porque são seres milenares, né? Que tem muita sabedoria aí de estrada mesmo, de trabalho e de serviço. Então, as entidades ciganas na Umbanda atuam nas irradiações dos diversos orixás, né? E também atuam na vibração dos guardiões. Então, eles também são nossos guardiões. Em alguns casos, temos médiuns que são direcionados, vamos dizer assim, protegidos e guiados pelos ciganos, né? E não por um caboclo ou por um preto velho, né? Então, como se fosse ali, a entidade de frente fosse um cigano. Então, a gente chama, às vezes, né, na Umbanda, as pombagiras e exus ciganos. É como se a gente diz, eles são traçados. Na verdade, eles não são traçados, eles trabalham juntos, né? Eles trabalham em conjunto dentro de uma hierarquia. Mas os ciganos é que atuam ali de frente. E aí eu me baseei num trabalho da Miriam Staniscon. Ela é cigana de nascença, né? Ela é advogada, militante da causa cigana, estudiosa, e estuda há muito tempo. E aí no livro dela, ela conta que o povo, ela vai contar várias lendas, né? Então essa é uma das lendas. Então ela conta que o povo cigano saiu do fundo da terra e que eles foram escravizados pelos egípcios. E aí foram tantas as humilhações e maus tratos a que eles foram submetidos, que na época eles criaram um dialeto próprio, o romanês, para que eles pudessem se comunicar sem que os perseguidores compreendessem o que eles falavam. Né? E essa é uma das lendas. Existem tantas outras, né, que dizem também que eles são o povo das estrelas, né? Há quem creia que esse povo veio de uma outra galáxia, de um outro planeta, de outra galáxia e por aí vai, né? Alguns historiadores dizem que eles são originários da Índia. Outros dizem que eles são descendentes de Caim ou do consciente asiático. E ainda tem outros que dizem que os ciganos, né, seriam a 13ª tribo de Israel. Então, a gente sabe, né, que lá no Antigo Testamento, né, das 12 tribos de Israel, que foram ali meio que populando, né, o mundo, e aí que eram nômades também, né? Então, eles seriam descendentes dessas tribos. Então, só para a gente poder ver um pouquinho o que se fala aí sobre os ciganos. Lembrando que a gente está estudando aqui bem baseado no que a Umbanda fala, tá? Então, há sérias controvérsias com relação à origem exata dos ciganos, né? Entretanto, há estudos recentes que afirmam que os ciganos precedem do atual estado Rajastão, na Índia, e de onde eles foram expulsos pelo conquistador muçulmano mongol Timur Lenk, né? E aí, a caminho da Europa, alguns passaram pelo Egito, absorvendo ali costumes, conhecimentos, talvez até o tarô, né, o baralho, mas que eles não são descendentes dos antigos egípcios, né? Então, no entanto, a origem não é o mais importante, mas sim saber o que esses espíritos realizam como corrente espiritual. Então, o povo cigano, eles têm as suas cerimônias próprias, né? E os que trabalham na Umbanda vão sempre adaptar os seus rituais dentro do seu povo, né, às sessões de Umbanda no centro em que eles decidem trabalhar, né? Esses espíritos, eles trabalham na irradiação dos orixás, mas eles louvam a Santa Sara Kali, né, que é a protetora desse povo, né? Como a gente já sabe lá, que tem lá um dia, né, do sincretismo, que é dia 24 de maio. Então, é um povo nômade por natureza e por instinto de sobrevivência. Ainda que não esteja muito bem definida, né, em qual das 7 radiações eles atuam, a gente pode dizer que eles estão associados ao tempo. Então, na Umbanda, eles acabam entrando nas linhas regidas por Oxalá e Iemanjá, que são ali as entidades que vão controlar essa questão do tempo. É um povo de grandes mistérios, na sua maioria eles não revelam os mistérios do seu povo, então tem muitas coisas que a gente
não vai conhecer, que a gente não vai saber, né? As mulheres ciganas são muito ligadas à magia, elas trazem a sua força associada à grande deusa nos seus ritos, né? Remontam à antiga magia Wicca, né? Como cada um queira chamar, né? E elas acreditam em Deus, em alguns casos eles acreditam em Deus, mas eles também reconhecem a existência da deusa. Os ciganos, né? Os espíritos ciganos, eles são espíritos que já encarnaram na Terra. Inclusive, nós podemos ter sido ciganos, eu sei que muitos de nós fomos ciganos, né? E já vivemos experiências humanas como ciganos e outros formatos. Uns encontram-se encarnados, outros que alcançaram um certo grau evolutivo vivem nos planos mais altos do astral, ou nos auxiliam como mentores, né? Então, a maioria de nós, né? A Ana depois pode falar disso, porque a Ana sempre fala, né, que o Renascer é um encontro de ciganos, né? Então, eu acredito que a maioria de nós que trabalhamos no Renascer já tivemos uma experiência, uma vivência, né, dentro desse povo aí, tão querido por nós. Muitos não estão encarnados mais, então já estão em outros planos, e muitos deles já nos auxiliando como nossos mentores. Então, nós temos mentores ciganos que nos cuidam, que nos ajudam, nos protegem, direcionam, né? Então, dizem que quem tem um cigano como mentor principal, provavelmente já foi um cigano, né? E eu coloquei aqui que eu acredito que muitos de nós fomos e somos ciganos. Os ciganos trabalham o amor, a família, a prosperidade, a fertilidade, né? Muitas mulheres que têm dificuldade de engravidar, né? Ou que passam por problemas, né? No aparelho reprodutor, pedem ajuda a Santa Sara, né? A gente sabe que tem o ritual dos lenços, né? A gente sabe que tem as orações ali de Santa Sara que ajudam muito nessa questão da fertilidade, e os ciganos, de modo geral, ajudam muito nessa questão da prosperidade e da abundância, trabalhando isso mesmo relacionado, inclusive, ao dinheiro mesmo, não só a prosperidade de modo geral, mas financeira também. Nos ensinam a guardar as virtudes e honras que poderão auxiliar no nosso processo evolutivo. Eles são um povo muito apegado à família, né? Um povo muito apegado ao grupo, gostam de viver em bandos, né? Em grupos. Então, esse amor, esse cuidado de um com o outro, né? É o que a gente vê no Renascer mesmo, né? Ajuda muito a crescer em grupo, evoluir em grupo, né? Então, geralmente, uma alma cigana, vamos dizer assim, né? Vai querer se reunir em grupo para evoluir junto, para não consegue viver sozinho. Então, os ciganos são seres de muita luz, sabedoria, também conhecem muito a magia, né? Conhecem muito sobre os seres elementais, são seres como nós, que já viveram, desencarnaram e continuam evoluindo, né? E aqueles que já conseguiram evoluir um pouco mais estão aqui nos ajudando, vêm para nos ajudar devido ao grande amor que eles têm por nós. Eles entendem as nossas dores, entendem os nossos amores, as nossas necessidades, porque já experimentaram esses sentimentos, né? E eles se adaptam às correntes de Umbanda para nos ajudar. No entanto, eles são espíritos independentes. Eles atuam dentro da Umbanda de acordo com os seus próprios rituais. Claro que eles não ultrapassam ali a hierarquia, eles são altamente disciplinados, né? Então, eles se submetem à hierarquia daquele centro, né, onde eles estão ali trabalhando, mas eles trabalham de acordo com as energias e com os rituais dos próprios ciganos. Então, eles entram ali dentro de um trabalho para contribuir, sem perder a essência deles, né? São seres místicos, gostam de utilizar recursos da natureza, e por isso, às vezes, eles solicitam pedras, né, cristais, flores, ervas, frutas, em seus preparos de magia branca, né? Geralmente de imantação de energia, para purificação, para prosperidade, nunca fazem mal, nada disso, né? Nunca fazem nada para prejudicar ninguém. Eles creem que Deus está em toda parte e que somos parte desse Deus, né? E por isso eles cantam, fazem festa, amam, vivem cada segundo plenamente, porque eles conhecem e eles reconhecem a maravilha da criação. Então, para os ciganos, estar vivo, né? Ter a oportunidade de experienciar a vida, seja num plano ou no outro, a oportunidade de evoluir, de crescer no amor, é uma das maiores maravilhas da criação. Então, eles festejam isso o tempo todo, eles celebram o tempo todo a vida. Beleza até aí?
Ana, quer acrescentar alguma coisa sobre os ciganos? Antes da gente passar para os orientais? Tá com teu microfone fechado, Ana. É isso mesmo, Gisele. Esse conhecimento dos ciganos foi sendo introduzido aos poucos, né? Porque quando o Alcino começou a trabalhar no Renascer, né, com o Dr. Fritz, toda vez que o Dr. Fritz ele saía da incorporação, né, quando o Alcino desincorporava o Dr. Fritz, sempre vinha um cigano. O cigano é que fazia a mediação, parecia, entre essa energia Fritz e o próprio médium. E aí ele recebia esse cigano Demian. E o Demian a gente percebia que era um cigano que ele falava assim, onde é a minha casa? Onde é a minha casa? E ele dizia, é o universo. É como se ele fosse realmente um ser muito mais cósmico, muito mais, né? E eu não tinha conhecimento nenhum, eu só sei que geralmente no final do trabalho do Renascer a gente estava em roda, né? E aí vinha o cigano Demian, e esse cigano Demian então tirava, quem ele achava que tinha um cigano perto, do lado, ou era cigano, ele puxava e dava uma rodada assim, arriba cigano, e a pessoa começava a sentir uma vibração dos ciganos muito forte. É isso aí. Até que ele disse que nós teríamos que ter um casamento cigano ali no Renascer, né? E que aí foi a partir daí que houve todo um trabalho. E a partir daí que eu soube realmente, eu não sabia nada, que eu já tinha sido uma cigana há 3.000 anos atrás na Índia. Então é muito tempo, né? Antes de Jesus. Né? Então é uma coisa assim interessante, né? Que foi... E foi o próprio Deming falou que, na realidade, o Renascer era um grupo de pessoas que tinham, de alguma forma, relação com os ciganos, e que esse projeto do Renascer já vinha há centenas de anos, que ali era uma materialização de um projeto que já vinha há centenas de anos sendo materializado e densificado no plano da Terra, né? É muito lindo. E assim, a energia dos ciganos, né? É muito bonito ver, porque no início, quando eu comecei o desenvolvimento da minha mediunidade, sem entender que era mediunidade, uma das primeiras entidades que eu recebi foi uma cigana. E foi ela que começou, junto com a vovó, a me orientar e a me indicar os caminhos, né? E aí, depois de muito tempo, né, eu a conhecia como cigana, e depois de muito tempo ela me revelou uma outra existência também, onde ela foi uma freira. Então, assim, é muito interessante isso, né? E esse livro, né, o segundo livro que eu estou escrevendo, é um livro psicografado, né, intuído, vamos dizer assim, que conta essa história cigana aí, muito legal, muito legal. Eles tocam muito o coração da gente e é uma energia que faz com que a gente queira se reunir, tá aí junto em torno da mesa, igual a gente faz no Renascer, né? Em torno da mesa lá do Natal, tá chegando o Natal aí, a gente já tá com saudade, né? Todo mundo ali junto, comemorando e agradecendo e louvando, né, por tudo que a gente recebe. Energia cigana é isso, de liberdade, né? Uma energia de você ser quem você é, de você poder assumir a sua essência, né? Da forma que você é, entendendo que você está em processo de evolução, mas sempre agradecendo pela vida, festejando, se reunindo com as pessoas que você ama, né? Eu acho que essa aí é a energia dos ciganos em qualquer linha que eles trabalhem, né? A energia de alegria, né? Uma energia também de alegria e uma energia de grupo, né? Uma energia de... Porque um ajuda o outro, né? Aquela coisa de família mesmo, o clã cigano, né? A Alessandra tá falando aqui, nossa, me emocionei. E é isso mesmo. A energia cigana é isso, é família, é amor, é um juntinho do outro, a gente se apoiando, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui então com os orientais.